com nossas resoluções de questões de concurso, estamos fazendo questões da FAETEC Rio de Janeiro 2013, a última prova realizada pela FAETEC. Problema de frações, tá bom? Uma questão interessante, ela tem uma particularidade, essa questão deve ter sido anulada, pelo menos, ou essa grafia, né, tem alguma incorreção, ou então essa questão precisou ser anulada, já que não há item resposta que corresponda à resposta verdadeira, tá bom? Vou ler a questão, diz assim, ó, numa geladeira encontram-se 20 garrafas de água, todas com capacidade para 2 litros. Considere que 1/4 das garrafas estão cheias. Estão cheias, entendeu? Olha lá, 1/4 de 20 são 5, né? Eu tenho 5 garrafas cheias, tá certo? E as demais apresentam um volume de água equivalente a 2/5 de suas capacidades. E aí vem a pergunta, quantos copos de 200 ml é possível encher com toda a água existente na geladeira? Vem aqui 5 itens e a gente vai perceber que nenhum deles é a resposta correta. Perfeito, gente? Vamos lá? Vamos trabalhar? Olha só. 1/4 das garrafas, né? Elas estão cheinhas, então 1/4 das garrafas tem 2 litros, perfeito? Então eu já vou calcular a quantidade de garrafas aqui, vou multiplicar por 2 litros, já tem a capacidade total das garrafas que estão cheias. 1/4 de 20, gente, 1/4 de 20, eu vou simplificar o 20 com 4, dá 5. 5 vezes 2 dá 10. São 10 litros, né? São 5 garrafas cheias, cada uma delas com 2, eu tenho um total de 10 litros, né? Aí só aqui, gente, eu já percebo o seguinte, 10 litros. 1 litro, gente, cabem 5 copos de 200. Só aqui eu tenho 50 litros. Tá certo? Só aqui. Agora, tem mais água ainda, perfeito? Ainda vai ter mais, quer ver só? Ele fala o seguinte, ó. Se 1/4 das garrafas estão cheias, quer dizer que o restante, se alguém falou em 1/4 de alguma coisa, se alguma coisa é 4/4, o restante seriam 3/4. Tá certo, gente? Então eu vou calcular assim, ó. 3/4 das garrafas, dessas 20 garrafas, perfeito? Vezes o quê? Olha lá. 2/5, elas estão cheias até o quê? 2/5, ó, apresenta o volume da água equivalente a 2/5 de sua capacidade. Então eu tenho 3/4 da garrafa vezes 2/5 de 2 litros. O que eu tenho então? Ah lá, 3/4 de 20, isso é 15, 2/5 de 2 litros, isso dá 4/5 do litro. Ou seja, eu tenho 15 vezes 4/5, olha lá, vou simplificar o 15 com 5 aqui, dá 3, perfeito? E 3 vezes 4 dá quanto? 3 vezes 4 dá 12. Eu tenho um total de quantos litros? 10 litros nas garrafas cheias e 12 litros nas garrafas que não estão totalmente cheias. Eu tenho um total de 22 litros. Gente, vou passar litro agora para quanto? Para mililitro, né? Por que eu faço isso? Olha lá, é só lembrar assim, ó, 22 litros, vou andando agora, tá? Se eu colocar um zero, né? Isso aqui já vira o quê? Decilitro mais um zero vira o quê? Centilitro mais um zero vira o quê? Mililitro. Eu tenho então 22 litros, é equivalente a 22 mil mililitros. E fiz isso porque ele diz que o copo tem 200 ml. Então se eu dividir 22 mil por 200 ml, eu terei um total de 110 copos. Olha lá, cortei 0 com 0, olha lá, cortei esses 2 zeros, ficou 220 por 2, isso dá 110. Serão 110 copos, essa deveria ser a resposta correta. E a letra qual é? Não tem letra, nenhum deles aparece assim. Algum problema, ou na grafia, nos itens de resposta eu até nem acredito. Talvez na grafia da questão tenha havido alguma incorreção que permitiu, que nos levou então a ter esse erro. Então essa questão deveria ser anulada. Ou então, como eu falei, né, tem algum erro de grafia. Ou nos itens de resposta, o que eu acho mais difícil, ou então na grafia do problema. Tá? Tem alguma falhinha assim. Então o correto para essa questão, se ela se apresentou dessa forma na prova, ela deveria ter sido anulada. E acredito que tenha sido anulada. Perfeito? Então, gente, quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, resolvendo mais uma questão da FAETEC Rio de Janeiro do ano de 2013. Muito obrigado, amigos, pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima vídeo.